Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus. Hello there ladies and gentlemen, Cyprus from Brazil here. Saludos damas e cavalheiros, Cyprus de Brasil. E olha aqui minha gente, hora de finalmente entendermos quem é que são esses dois carinhas aqui. Em nossas mãos nós temos o Kolossal Helios H6 e na nossa outra mão nós temos o Super Hyperion H6. Antes da gente começar eu quero dar uma palavrinha com o nosso público internacional. Ladies and gentlemen, I got this base for my victory at the Beyblade Invitational 2020. Because I'm Brazilian, I'm gonna do this unboxing in Portuguese, but no need to worry, we got subtitles for you, so please turn them on, tap the CC over the top over here, and then you can activate the subtitles. É isso aí galera, só avisei eles que a gente tem legenda sim, e agora vamos analisar estes dois bays. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho, meus amigos. É extremamente importante dar aquela força e você não perde nenhum dos nossos vídeos. Vamos dar uma olhada primeiro aqui na caixa do Super Hyperion H6, que é do tipo ataque. Ele aqui amarelão com o seu disco aqui e a sua ponta com metal. Atrás a gente pode ver os atributos dele e como a gente pode ver nós temos nada mais, nada menos 9 de ataque, 4 de eclosão, 3 de defesa, 9 de peso, 5 de agilidade e 1 de resistência. Com suas peças bem aqui, olha aqui o Hyperion, olha aqui o Super, o disco de forja D83 e a ponta TSP-07M com golpe de metal pesado. Para você que queria um metal, pois bem, ele está bem aqui na sua frente. Outras informações, partes pequenas que podem ser engolidas, 30/6/2022 vai o app, mas eu tenho certeza que vai durar bem mais. Informações mais variados idiomas até em português. Guardar para eventuais consultas. Do outro lado, nós temos aqui, girando para a esquerda, o Kolossal Helios H6. Ele aqui está na cor diferente, branco e vermelho e azul, parecendo o pica-pau. Também temos seu disco de forja e a ponta com metal lá dentro. Olha só galera, temos aqui também os seus atributos, vamos dar aquele zoom, arrumar naquele foco. Nós temos 6 de ataque, 2 de eclosão, 5 de defesa, 9 de peso, 2 de agilidade e 6 de resistência. Nós temos aqui o Helios, depois nós temos a sua base Kolossal, que gira para a esquerda, o disco de forja D82 e a ponta TSP-02M, também com aquilo que o Blader quer, ó, golpe de metal pesado, tem metal até onde não tem na versão da Takaratomi, meus amigos. Então, já vou te lembrando que neste unboxing a gente vai comparar estes bays aqui com as versões da Takaratomi, ver o peso aqui em relação ao metal e depois finalmente batalhar numa arena, ó, Speedstorm. Então vamos lá galera, bora abrir esses bays. Em nossas mãos nós temos a tesoura, vamos abrir aqui o nosso Hyperion. Vamos abrir aqui o Hyperion H6 galera, momento histórico aqui. Vamos abrir com muito cuidado, para não danificar nenhuma parte de nenhum manual nem nada, ó. Tô aqui cortando com vocês. Pera aí, a tesoura vai entrando por aqui. Tá aqui, lançadorzinho azul aqui bonito, vem saindo. Não tô acertando o manual, ótimo, ótimo. Aqui, muito bem. A gente tira a tampa e lá vem ele, rapaziada, ó. Lá vem ele. Vamos tirar aqui as liguinhas. Ele também tem liguinha aqui dentro, ó. Vamos ver todo mundo aqui da caixa, ó. Lançador azulzinho, cremalheira e manual azul. Depois a gente tem aqui, ó, o Hyperion, olha só que lindão. O disco de forja dele, o 1AD, e por último a sua ponta metálica. Ó, metalzão aqui, o bagulho é firme, mano, ele é denso, tem metal aqui sim. Separei ali o Hyperion, vamos abrir o Hélice também. Vem aqui a tesoura dentro dele, ei, meti bem forte lá dentro. Vamos lá, tiramos aqui o nosso amigo Helios pica-pau, né? É a mesma cor dele, gente, é o mesmo branco, o mesmo vermelho ali, o azul. Tá na cor do personagem. Vamos tirando aqui também. Nossa, tesoura passando aqui, pegando aqui em cima da cremalheira, quase. Tirei aqui, ó, tampinha, subiu. Olha aqui, Kolossal Helios, nosso brother pica-pau. Também vamos tirar as liguinhas. Aqui, ó, pegar a ponta, metalzão. E também aqui, ó, lançador. A gente já tem dois lançadores aqui, que beleza. Lançadorzinho básico não tem QR Code. E agora a gente vai finalmente poder ler o manual e descobrir em primeira mão quais são os termos oficiais de Beyblade Burst Surge, galera. O manual, diferente da linha Pro Series, não é roxo, ele é azul. Vamos abrindo ele aqui e leiamos. Nós temos o chip Tempestade,
Depois, a base da camada de energia. Depois, o disco de forja, então não é disco chassi. E por último, as pontas de desempenho. E mostra aqui, ó, apertar e girar. Estes são os nomes das peças de Beyblade Burst Surge do sistema Speedstorm. Abrindo aqui do outro lado, mostra como você colocar dentro do lançador e tudo mais. A arena que a gente tem aqui dentro é a arena Vitória Eletrizante, que é a arena Volt Knockout. Fala todas as regras e tudo mais. Fala como juntar os pontos e tudo o resto. Aqui é o design da arena diferente daquele outro aqui, né? Então acho que aquele que a gente viu no manual roxo é uma arena que a gente ainda não conhece, uma arena Pro Series, eu suponho. Enfim, aqui mostra também, ó, jogado para fora da arena, as crateras acumuladoras de velocidade, que são as zonas de sobrecarga e tudo mais. Muito bem, galera, agora a gente vai pesar as peças de cada um deles. Vamos lá. O Hyperion da Takaratomi, 3.1. Contra o Hyperion da Hasbro, pesa 2.8. Depois nós temos aqui o Ring, 6.4. Enquanto a base da camada de energia, esse é o nome, 7.7. Pera aí, 7.7 contra 6.4, é quem diria. Agora nós temos o chassi 1A, que pesa 46.1. O disco de forja 1AD pesa 23.6. Finalmente, nós temos a ponta Exceed, que pesa 6 gramas, enquanto a ponta EXCEED-SPM pesa 14.6, tô louco, menor! Chip com ring 9.7, enquanto camada de energia nós temos 10.5. E agora os Hyperions completos, nós temos aqui, vejamos, 62 gramas, enquanto o Super Hyperion H6 pesa 48.8 gramas. Ok, galera, agora nós temos o Kolossal Helios, vejamos. O chip do Kolossal Helios pesa 2.9, enquanto o chip do King Helios pesa 3.2. A base da camada de energia pesa 7.7. O ring pesa 6.1. O disco de forja 1BD pesa 23.6, enquanto o chassi pesa, vamos ver, daqui nós temos assim, 43.1. Por último, as pontas. A ponta ZONE-SPM pesa 14.3, enquanto a ponta Zone normal pesa 5.9. Camada de energia completa, nós temos 10.6 contra 9.3. E aí por último, o Bey completo. O Kolossal Helios H6 pesa também 48.8 gramas, enquanto o King Helios pesa 58.4. Agora a gente vai comparar todos os sistemas, resolver o mistério dos chips e tudo mais. Aqui, rapaziada, de um lado a gente tem o Super Hyperion H6. Ó, parece a cara do Optimus Prime, agora que eu me liguei. Azul com vermelho aqui, a cara branca. Do outro lado a gente tem o Super Hyperion da Takaratomi. Nós temos muitas diferenças nos sistemas, então se preparem que agora vem muita explicação por aí. Primeiramente, como é que a gente solta o chip do ring da Takaratomi? A gente vira aqui embaixo. Temos essas duas travinhas, soltou, veja que aqui não vai nada, e aqui depois o Sparking Chip Core, você puxa ele aqui para trás, tirou e pronto. Já a versão aqui da Hasbro é um pouco diferente, perceba que você não tem o Sparking Chip Core aqui no chip. Esta parte daqui, aliás, faz parte da base da camada de energia, hein? Você primeiro tem que soltar esses grampinhos daqui, soltou um, e aí embaixo, com os dois dedos, você faz a força. É muito difícil tirar os chips Tempestade, que são os Storm Chips, ó. É muito difícil de remover, você tem que ficar de olho se alguma parte que não ficou presa. Ai, agora sim, isso, prontinho. Vocês podem perceber que, aliás, aqui dentro é oco e não tem um caminho que tem aqui dentro, que normalmente a gente encontra nas bases de Beyblade Burst Rise. Infelizmente, meus amigos, por mais que a gente tenha também tubos nesses chips Tempestade, nos Storm Chips, eles não são compatíveis entre si, por mais que sejam tubos de fato. Até o encaixe aqui é o mesmo, mas eles não entram, galera. Por quê? Porque ele é um pouco maior do que deveria caber aqui. Do mesmo modo, os Storm Chips não entram aqui dentro porque eles são muito pequenos e por isso não terminam de travar. Inclusive, se você pega aqui a base da camada de energia e pega um Sparking Chip, ele tecnicamente entra se você não tiver com o core aqui no meio. Aí ele até vai, mas depois como é que você faz aqui embaixo? Os chassis, aliás, eles quase entram, mas como aqui, ó,
é tampado, então eles não entram. Então a gente tem apenas a base da camada de energia aqui por completo. Chassis não entram e eles são segurados por esse finalzinho aqui para dar a impressão que você tem um Sparking Chip Core aqui, mas este aqui é outro sistema, né, meus amigos? Isso aqui é Beyblade Burst Surge, não é Sparking. E aí depois a gente chega e coloca aqui dentro e tá, ó, montado. Essa aqui é o Storm Chip junto com a base da camada de energia. E agora, meus amigos, nós temos o chassi e o disco de forja. Esse aqui é um chassi da Takara Tomy. Do outro lado, os discos de forja de Beyblade Burst Surge. Esse aqui é o 1AD. Ele não é o 1A, porque 1A é chassi grandão. Provavelmente se tiver alguma versão de Beyblade Burst Surge lá em Beyblade Burst Pro Series, deve sair isso aqui, já que lá a gente tem as peças da Takara Tomy. Aí, o futuro que vai revelar aqui pra gente. Enquanto dentro dos chassis a gente tem esta grande parte móvel, que é a parte que trava todo mundo. Aqui nós temos um disco de forja que vai para todas as direções. Aqui ele é menor e mais leve, mas pelo menos ele vai entrar em tudo quanto é tipo de bey. Ele não vai só para os beys que giram para a direita, não. Portanto, se eu quiser inventar de fazer um chassi triplo, eu posso, porque isso aqui é tecnicamente um chassi duplo. Aqui a gente tem um chassi único, eu boto ele lá dentro, porque ele entra perfeitamente, é um disco de forja normal. Pega aqui, ó, a ponta EXCEED da Takara Tomy e pronto, ó. Ele entra aqui sim perfeitamente. Imagina o estrago que a gente pode fazer de combos aqui no canal, minha gente. E mesmo que não seja nos sistemas de Sparking, imagina você colocar isso aqui num Luinor, você voltar em outros bays, já que afinal a gente não tem esse problema de girar para esquerda ou para direita. Eles, como não são chassis, podem ser colocados em qualquer bay de qualquer época. Vou colocar um chassi no meu Ashinra, rapaziada. É perfeitamente possível, ó. Coloquei aqui, coloquei a minha ponta Hypersphere e eu posso ir de chassi pra dentro das batalhas de Beyblade Burst Rise, porque ele entra aqui dentro. Vou, por exemplo, pegar aqui meu Judgment Joker. Quero colocar um chassi nele? Quero, ó. Tá aqui o disco de forja que lembra os chassis, ó. Entrou perfeitamente. Você pode fazer agora um Judgment Joker 1AD com a ponta Trick. Eles vão em tudo quanto é tipo de bey, presente, passado, futuro, porque eles são discos de forja normais. Eles não são chassis, então você ganhou essa habilidade de customização para colocar em qualquer bey seu. E agora, meus amigos, nós temos as pontas. De um lado, o EXCEED da Takara Tomy, do outro, o EXCEED-SPM. Veja o grande núcleo de metal que tem por aqui, rapaziada. Tem muito metal aqui. É um pedação grosso. Você vê que ele não é oco, ele é recheadão. E você vê também que é uma ponta da Hasbro, porque você tem a numeração por aqui. E aqui do outro lado, a gente tem a versão da Takara Tomy, que é menor, então ela não é tão alta. E ela tem borracha, enquanto a versão da Hasbro não tem borracha aqui. A pontinha, ela gira do mesmo jeito. E olhando esses encaixes, eu tenho a sensação que os Driver Chips, se a versão da Hasbro de Beyblade Burst Surge tiver eles, vai poder entrar aqui sim. Isso significa que esta ponta EXCEED-SPM tem mais tendência de entrar dentro do vórtice de batalha, porque agora que ela tá mais pesada, ela vai ir pra lá. Mas aquela borracha que ajudava no ataque não tá por aqui. Você vai agora contar com o peso do metal para levar o seu bey e utilizar o pratinho, que infelizmente ainda está presente, para ajudar com o seu LAD e manter o Super Hyperion H6 de pé. E é claro que de mesmo modo, se você quiser colocar essa ponta metálica em outros beys Hasbro, entra perfeitamente, meus amigos. O que é que você acha de você colocar um EXCEED metálico dentro do seu Ashinra? É perfeitamente possível. Mais ainda, você colocar o seu disco chassi, né, disco de forja e uma ponta metálica aqui. Olha só, o meta Hasbro acaba de mudar por completo, meus irmãos. Vamos montar o Super Hyperion H6 e ir em direção ao Kolossal Helios. Aqui tá a camada de energia, depois aqui o disco chassi, né, o disco de forja, e aí a ponta, prontinho, ó. O encaixe até que é bem forte e você sente o peso do metal fazendo a diferença aqui no bey. Mas ele é mais leve que a sua versão Takara Tomy, mas pelo menos tem um metal aqui para compensar. Esse disco ele entra em todos os tipos de bey, então não é só para esquerda ou para direita que você pode utilizar o seu 1A, e pelo menos a gimmick tá aqui. Mas você não tem aquele chassi gigantão e a borracha aqui embaixo. Agora pro Helios. E aqui estamos nós, meus amigos, Kolossal Helios H6 e o King Helios. Assim como a gente acabou de ver com o nosso Super Hyperion, ele também tá aqui, ó, com o Sparking Chip Core não removível. Aqui na versão da Takara Tomy, você chega aqui atrás, você tem que trocar por aqui e aí vem, e depois você solta ele por aqui. Enquanto na versão Hasbro, esta parte que tá aqui agarrando no chip, na verdade faz parte da base da camada de energia. E você tem que mexer aqui nos dois, é um pouco desconfortável de soltar. Aqui tirei de um lado, vamos ver, tirar aqui do outro. Oh, é bem ruim de tirar, gente, ele fica muito preso aí, ó, saiu muito bem, ó. Essa parte aqui
faz parte da base da camada de energia. E aqui também só entram os que giram para a esquerda. Então não tente colocar o seu chip Tempestade, o seu Storm Chip do Hyperion H6 aqui dentro. Ele não vai entrar. Aqui atrás também temos a mesma coisa, que é oco. Tecnicamente, aqui você poderia colocar um chassi único, mas ele não vai até o final, porque aqui é tampado e não tem metal. Mas ele é um pouco mais pesado que a sua versão da Takara Tomy, justamente porque ele não tem chassi por aqui. Mas as diferentes combinações, chassi único e duplo, é que vão fazer os pesos ficarem diferenciando-se, enquanto a gente tem os discos mais grossos por aqui. Agora, nós temos o disco de forja 1BD e o chassi 1B. Se ele fosse 1B mesmo, ele ia ser esse bichão todo grande aqui. Mas como ele é 1BD, ele é a versão disco de forja do chassi 1B. Esse aqui já é LR, então esse aqui, assim como o outro disco de forja, também vai entrar em todo mundo. Mas se ele não fosse, você pode colocar sim esse 1B e 1AD também no seu long, você pode colocar ele no seu B de qualquer rotação que vai entrar sim, já que você não tem essa limitação aqui de esquerda ou para direita. Do mesmo jeito que a gente viu com 1A e 1AD, o 1B e 1BD, ele tem essa diferença aqui de uns 10% de tamanho. Ele é um pouquinho menor, mas pelo menos ele entra em todo tipo de B. Então disco de forja 1BD não é tão pesado, mas a BEYBLADE ainda tem a mudança de modo? Tem sim, é só você inverter o disco que você ainda vai continuar com as suas 5 e 10 lâminas. Como ele é um pouco menor, ela fica menos pronunciada, ela não fica tão alinhada com as asas aqui do Kolossal Helios H6, mas você ainda assim pode continuar escolhendo entre o modo de 5 e 10 lâminas. Afinal, a geometria tá aqui e por isso você pode escolher de que maneira você vai querer que o seu Kolossal Helios se vire em combate. E agora nós temos as pontas, meus amigos. Nós temos aqui o ZONE-SPM e do outro lado o Zone normal. O ZONE-SPM tem todo esse metal aqui, ele não é oco, ele é recheadão mesmo, enquanto aqui realmente não tem, né, porque não existia essa história de ponta com metal antes. Mas a principal diferença deles, meus amigos, eu vou ter que dar zoom aqui, espero que a câmera pegue, é a geometria que tá aqui dentro. De um lado, o Zone tem essa ponta triangular meio cônica aqui, com essa pontinha que também tem giro livre. Enquanto no ZONE-SPM não é um cone, você tem aqui um quadrado com as pontas um pouco mais arredondadas. E por isso o comportamento do Bey fica um pouco diferente. Ele vai ser um pouco mais de ataque, porque ele tem essa parte mais plana, mais reta. Mas ele ainda vai ter um pouco do comportamento normal do Zone, por causa dessa parte afuniladinha por aqui. Então você tem essa mudança, mas pelo menos você tem mais metal para entrar em combate. Enfim, né? Vamos terminar de montar o nosso amigo Kolossal Helios pica-pau. Só botar aqui a ponta e atenção, vamos ver a força das lombadinhas e ó, prontinho. Segura quase a mesma coisa que o Super Hyperion H6, não é tão mole e tá prontinho aqui também pro combate. Um pouco mais leve, mas pelo menos com núcleo metálico, com o seu disco que pode ser colocado em qualquer tipo de B, diferente do 1B que só vai entrar nos Sparkings. Os Bs dos irmãos Gizashi estão aqui e agora a gente vai levar eles pro Bey Stadium. Cá estamos no Bey Stadium, né, Optimus Prime pica-pau? Pois bem, antes de começar a batalha, vamos dar uma analisada no lançador que vem junto com eles. Olha, os outros lançadores você conseguir encaixar na frente e atrás, mas no caso do novo lançador, você só consegue aqui, ó, no fim, você não consegue encaixar um aqui no final, então ele não tem como funcionar tanto como o grip. Ele pode ser encaixado em alguém, mas ele, ó, não bota ninguém aqui. Enfim, vamos ao combate. Teste launch do Super Hyperion. Olha ele aí, Super Hyperion H6 com sua ponta mais pesada. Ele pode tanto ficar patrulhando aqui nas bordas, mas vocês escutem que ele acaba batendo um pouquinho aqui. E aí depois, com seu peso metálico, ele vai se aproximando mais lá pra dentro do Vortex. Enquanto o Kolossal Helios, ó, também, ó. O comportamento dele é um pouco mais de ataque, já que a ponta dele não é tão cônica, mas ele ainda é mais lento. E aí, ó, como é mais pesado, ele fica lá no Vortex se preparando para atacar seu oponente. Vamos agora pegar eles e olha, gente, as batalhas a gente vai aumentando a intensidade. Vamos começando com bem mais fracos até chegar nos mais poderosos. Simbora! Primeiro, os irmãos se enfrentam. A gente tem o Kolossal Helios, a gente tem o Super Hyperion. Olha aqui, meus amigos, eles utilizando o Vortex de batalha. Mas a vitória foi do Kolossal Helios. Vamos remontar ele aqui. Mais uma vez, 3, 2, 1, let it rip. Lá vai, ó. Super Hyperion, lá vem o Kolossal Helios. Lá vem ele. Tá fazendo um stall ali na borda, bateu. E agora, nossa, ele perdeu muita energia nesse ataque.
Agora o Kolossal Helios vai lá, tá devorando, pegou impulso no Vortex, recuperou o equilíbrio agora, Hyperion. Vamos ver quem é que fica de pé agora. Fica de novo. Helios levou melhor. E teve o Zoom Light Rip. Lá vem Kolossal Helios, lá vem agora o Hyperion. Última batalha entre os irmãos, antes da gente começar a enfrentar os outros bases da nossa coleção, galera. E olha só, hein, tá passando ali, foi pro Vortex. Atenção, tá recuperando, gente. O Helios tá se saindo muito melhor. Vejamos agora quem é que domina ali dentro do Vortex. E a gente terminou com um empate. Vamos pros outros bases. E teve um Light Rip. Vou começar com a Dragon. E agora lá vem o Super Hyperion. Vamos lá, bater uma, duas vezes. E agora Dragon tá usando o Vortex. Jogou pra longe e ficou mais uma vez, atenção. Hyperion eclodiu a Dragon. Muito bem, próximo oponente. E teve o Light Rip. Olha aí, Kolossal Helios. E agora lá vem, ó. Nós temos aqui o Strike Valtryek. Pra gente ver como é que uma ponta reboot se vira numa arena com Vortex. Olha aí os impulsos que o Helios vai pegando. Atenção, ó. Passou e acelerou. Passou e acelerou. Reboot resolveu utilizar aquela estratégia de ficar na patrulha. E agora pegou impulso. Atenção, reboot ativado. Cada um com uma direção. Olha aí, vitória do Kolossal Helios. E teve o Light Rip. Lá vai ele, lá vai o Helios. Lá vem agora o Ace Dragon Premium. Vamos ver Hyper Speed nessa arena, rapaziada. E aí, ó, o Exceed continua fazendo a patrulha nas bordas. Atenção, felizmente ele tá na área que não bate aqui nas pontas do Station. E olha só, Charge One tá com muito mais vida. Vai utilizando ali um impulso do meio da arena. E agora, olha o Hyperion ali dentro do Vortex. Mas o Ace Dragon leva melhor. Próximo oponente. E teve um Light Rip. Lá vem o Ashinda. E agora lá vem, ó, Helios. Vamos nessa, bateu. Atenção, vai pegando impulso. Tá batendo ali no Ashinda com esse equipe que é muito bom. Esse equipe que é muito bom, bateu. Olha aí, acumulou velocidade. Tá girando ali, ZONE-SPM, com tendência mais pra ir lá pro buraco. E olha aí como o Keep tá utilizando as bordas ao invés de ir pro Vortex. Agora eles estão no Vortex e tá no Vortex. E eu acho que a gente teve um empate aqui. E teve um Light Rip. Olha aí, ó, nós temos o Lord Surprise S5. E agora lá vem, atenção, o Hyperion resolveu pegar energia lá no Vortex. E agora ele foi pra borda. Atenção, voltou a patrulhar. Tá fazendo igual o Exceed que tem borracha. Atenção, muito bem. Olha aí, Surprise contornou, contornou. Muito bem, tá batendo, atenção. E fica de pé, levou a melhor. E teve um Light Rip. Union Valtryek. E agora ela vem Kolossal Helios. Aí, ó. Olha essa ponta, meu amigo. Jogou pra longe mais uma vez e pegou impulso. Nossa, gente. Esse Union Valtryek tá muito embrasado. Recuperou o equilíbrio de novo, utilizando o pratinho da sua ponta Zone. E olha só, a ponta ali no meio. Meu Deus, com a ponta Power. Incrível, gente. Vamos aumentando a dificuldade. E teve um Light Rip. Olha aí, ó. L Dragon entrou em campo. E agora ela vem Super Hyperion H6. Olha o impacto que ele já se olha o salto que ele deu. Mas ele continua no combate, que é isso. A arena sambou aqui, que Deus me livre. Vamos lá, vai recuperando ali. Recupera equilíbrio de novo com o seu pratinho. Olha só como ele usa bem esse Vortex. Minha nossa, empate, rapaziada. O combate continua. Vamos pegando o próximo adversário. E teve um Light Rip. Olha aí, Storm Pegasus. E agora lá vem Kolossal Helios. Um pra cada direção. Vamos ver como que vai ser esse Pegasus versão Hasbro no futuro. Pega impulso no Vortex, pega impulso. Jogou pra longe, bateu outra vez. Olha só, esse Quick tá ali patrulhando. E agora eles foram pro Vortex. E eu acho que agora ninguém mais sai. Olha só como é que eles estão inclinados. Recuperou o equilíbrio, mas Pegasus levou a melhor. Continuamos no combate, senhoras e senhores. Vamos trazendo o próximo oponente. E já que a gente tá falando de Pro Series, vou colocar aqui o José Valtryek V5. E agora lá vem. Impressionante, rapaziada. Foi eclodida. Aquela de energia nem ficou na arena. E teve um Light Rip. Olha aí, ó. First Uranus. E agora lá vem. Olha aí, Kolossal Helios. Vai esse choque frontal. Ele foi ejetado pra fora, galera. Mais um oponente. E teve um Light Rip. Aí, ó. Nós temos aí o Glide Ragnarok. E agora lá vem ele. Olha aí. Olha o Super Hyperion, pegou impulso ali no Vortex. E olha só como o Glide Ragnarok tá dominando ali no meio. Essa aqui é a versão Atakaratomi. A versão da Hasbro a gente não abriu ainda. Atenção, com o Revolve dominando muito bem, gente. O Ragnarok tá ainda mais OP. E teve um Light Rip. Olha aí, ó. Nós temos agora o Helios e o Helios. Vamos lá, a versão da Hasbro Atakaratomi finalmente lutando. E a ponta Zone normal Atakaratomi resolveu assumir ali o centro. A versão da Hasbro com o metal resolveu estar patrulhando, olha ali. O centro tá muito bem dominado. E olha ali, tá com mais giro, atenção. Kolossal Helios insistindo, foi jogado pra longe, tenta se recuperar, usa o Vortex. Mas a versão Atakaratomi leva a melhor. Vamos agora ver a outra versão. A versão da Hasbro contra a da Atakaratomi. Atenção, a gente tá utilizando com cores diferentes. A gente tem aqui
da versão da arena transparente, tem um Leve Rip. A gente tem aqui EXCEED com borracha contra EXCEED com metal. Vamos nessa. Olha aí, jogou contra o buraco. E ficou lá dentro mesmo, gente. Vitória do vermelho. E tem um Leve Rip. Olha aí, ó. Nós temos o Cosmic Kraken. E agora lá vem o Super Hyperion H6. Vamos ver se ele tem chance. A ponta Velor, ela é bem poderosa. E eu acho que ela vai conseguir utilizar com maestria esse Vortex. Atenção, bicho. Utilizando o pratinho pra tentar recuperar o equilíbrio. Atenção. Kraken leva melhor. Olha, fica empurrando contra o chip. E tem um Leve Rip. Golden Judgment Dragon, e lá vem Kolossal Helios. Atenção, inclinado, olha aí. Vamos lá, pica-pau, você consegue. Bateu, conseguiu. Será que conseguiu mesmo? Caramba, pera aí. Vai recuperar esse equilíbrio, atenção. O douradíssimo ainda tem chance. E foi vitória do Golden Judgment Dragon. E fez um Leve Rip. Olha aí, gente, nós temos o curso Satã. E agora lá vem o Kolossal Helios H6, inventando essas rodinhas, que a gente viu que a versão da Hasbro também tem. Olha aí, tá contornando, tá utilizando ali o universo pra acumular velocidade dentro do Vortex, e enquanto o outro vai patrulhando, vai bem inclinadão, hein, pica-pau, vai batendo e vai inventando essas rodinhas, que é que fica de pé, já que cada um tá pra uma direção. Helios tem a chance, mas a vitória foi do curso Satã vegetariano. E temos um Leve Rip. Olha aí, ó, nós temos o outro, e agora vem o Super Hyperion H6. Olha lá, tá no modo de ataque, o Spriggan. Olha só como ele vai se virando, jogou pra trás e agora tá muito inclinado. Usa bem esse pratinho, meu brother, que em breve o Spriggan raspa no chão. Foi vitória do Super Hyperion H6. E temos um Leve Rip. Olha aí, ó, Kolossal Helios agora vai enfrentar o Brave Valkyrie. Esse aí que tem borracha no chassi. Veja o que acontece. Eita, o primeiro impacto veio, patrulhou de novo e jogou outra vez. Como tá utilizando com maestria a inclinação do Vortex, mas recupera o equilíbrio com seu pratinho que gira. Atenção, recuperou outra vez. Olha só esse Helios teimoso. Olha ele que ele tem chance. Atenção, não acredito. Ganhou o Kolossal Helios H6. E temos um Leve Rip. Deixa eu ver então como é que o Super Hyperion se vira contra o Brave Valkyrie. Lá vem. E começa a borracha a bater uma. Ó, não foi pro buraco. Tá acumulando velocidade ali agora dentro do Vortex no meio. Olha aí o 2A patrulhando. Bateu de novo, vai comendo pelas beiradas. É tão mortal aqui o Bey. E o Brave Valkyrie leva melhor. E temos um Leve Rip. Agora lá vai o Brave Valkyrie enfrentar os dois irmãos ao mesmo tempo. Deixa eu ver o que acontece. Oh, que é isso? E o Brave Valkyrie leva melhor. É o Blader lendário, sem dúvida. Então, pessoal, dentre esses dois, qual que eu acho que se saiu melhor? Nessa combinação que vem dos Recolors, eu acho que Kolossal Helios H6 se saiu melhor. E a gente viu que os chips não são universais e que aqui embaixo a gente tem formatos diferentes. A gente não tem borracha, mas esses discos de forja podem ser colocados em tudo quanto é tipo de Bey. Os QR Codes desses Beys eu vou dar eles hoje, essa tarde, então vocês não se preocupem, a gente vai fazer igual o José Valtriek. E pra você que tá se perguntando, Cyprus, cadê o conjunto do Helios e do Hyperion? Então, por acaso você tá falando desse conjunto aqui, meu amigo? Não se preocupe que o unboxing dele também já veio, viu? Então vai deixando seu like, se inscrevendo e tudo mais, fique com os nossos comentários gold e até a próxima!